É isso aí, meus alunos. Voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula de características gerais dos seres vivos, né? Essa aqui é a segunda aula aí do primeiro ano, que você iniciou agora, né? E nós estamos aí nessa parte, digamos, introdutória sobre a questão do estudo da biologia, a existência da vida, a dinâmica, né? Dos sistemas, das espécies, da organização dos seres vivos, tá bom? Então, o que nós vimos na aula, basicamente foi isso, né? Agora é a aula 2.2. Nós vimos características dos seres vivos, tá? As características gerais. E nós estudamos, durante essa aula, os níveis de organização desses seres vivos. Você percebe aqui que tem um monte de palavras soltas, né? Mas que essas palavras, elas têm aí suas interligações, vamos dizer, né? Cada uma dessas estruturas ajuda, a partir do átomo sendo o número 1, né? Cada uma dessas estruturas, a partir do átomo, elas vão, de alguma forma, se ligar, se juntarem, formando novas estruturas. Então, um átomo vai formar, quando ele se junta com outro átomo, quando ele se liga, ele começa ali a formação de moléculas. Essas moléculas vão formar, no caso dos seres vivos, né, vão formar células, que por sua vez, várias dessas células vão formar tecidos. Esses tecidos vão formar órgãos, que vão formar sistemas. Olha que interessante, né? Onde entra aquela questão que nós falamos lá do sistema urinário. São vários órgãos para que uma coisa funcione, uma função, a respiração, a digestão, a formação da urina, né? Então, esses órgãos, esses vários órgãos, vão formar o que a gente chama de sistema. Esses sistemas vão formar um organismo vivo, né? De uma maneira geral. E esse organismo vivo, ele vai pertencer a uma determinada espécie. Essa espécie, um grupo dessa mesma espécie vivendo em um determinado local, chama população. Várias populações vivendo no mesmo local formam uma comunidade, que por sua vez vão interagir com o ambiente, formando um ecossistema, né? E todos esses ecossistemas vão, dependendo da região, vão formar um determinado bioma. E a junção de todos os biomas do planeta, né? Essa interação entre seres vivos, entre os fatores do ambiente, vão formar a biosfera, que é essa massa de vida que existe no planeta. E esses seres, eles são o quê? Eles são classificados segundo o cientista Carl von Linné, que é conhecido como Linneu, que é considerado aí o pai da taxonomia, né, que é a classificação dos seres vivos, né? Ele, de alguma forma, ele tentou e conseguiu, né? Até hoje a gente segue as nomenclaturas, as regras de Linneu para a questão da nomenclatura científica. Então, basicamente, todo ser vivo, toda espécie, ela é composta, em termos de nomenclatura, ela é composta o quê? De dois nomes, sendo que sempre o primeiro é o gênero e o segundo é o epíteto, tá? Ou seja, o nome de uma espécie ele é sempre escrito em latim, é binomial, porque tem dois nomes, e sempre o primeiro é o gênero e o segundo é o epíteto. O gênero é sempre escrito com a primeira letra maiúscula e o epíteto é sempre escrito todo em minúscula. E o nome inteiro, canis familiares, formam o nome da espécie. Se você só falar assim, canis, você só está falando gênero. Se você falar assim, familiares, você só está falando epíteto. Quando você fala o nome correto, canis familiares, você está falando o nome da espécie. Você está identificando exatamente qual é o tipo de gênero, né, do canis que você está falando. É o lupus, é o familiares. Se eu falar familiares, é esse cachorro, por exemplo, que a gente tem aí em casa, né, que a gente chama de cachorro doméstico. Tá bom? Então, basicamente, nós falamos sobre todas as características de seres vivos, aquelas ligações que vocês acabaram de ver no quadro anterior, e a questão da classificação
no nível de espécie, a forma ali que você precisa escrever para identificar, ou a forma que você vai sempre ver um nome científico. Qual é o nome científico de um ser vivo? Ele sempre vai estar escrito mais ou menos nesse formato aqui, tá bom? Que é o nome de espécie. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa atividade. Eu vou te dar um tempinho para tu resolver e em seguida a gente vem aí para fazer essa atividade juntos. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, agora voltando para a nossa atividade de sala. Vocês tiveram um tempinho para resolver essa atividade. E não é um assunto complexo, né? É um assunto até tranquilo da gente explicar. Você, desde o início da aula, a gente está falando aí sobre a questão da organização, átomo, vários átomos formando moléculas, que vão formar células, enfim, né? Todo aquele alinhamento, aquele caminho, desde a formação da matéria em si, através do átomo, chegando ali no formato de célula e tomando rumo ali dos sistemas, órgãos, enfim, né? E falamos aí também sobre a classificação, levando em consideração que todo ser vivo é formado por célula, mas nem todo ser vivo faz parte do mesmo grupo. Dependendo das suas características, né, diferenças e semelhanças, a gente vai ser classificado dentro de grupos distintos. Como eu disse, nós temos os mamíferos, nós temos os insetos, sei lá, nós temos vertebrados e invertebrados, enfim, cada grupo ele tem uma determinada característica, tá bom? Então, baseado nisso, nessas informações que a gente estudou, enfim, essa atividade aí procura exercitar esse conhecimento que a gente viu durante a aula. Vamos lá, põe na tela, vamos para a primeira questão, tirando dúvidas. Primeira questão, considere as seguintes espécies de seres vivos. HPV. 2. Clostridium tetani. 3. Plasmodium vivax. 4. Tênia saginata. 5. Ascaris lumbricoides. No estudo dos níveis de organização em biologia, pode-se inferir, né, ou seja, pode-se sugerir que essas espécies possuem em comum o nível de quê? Célula, órgão, tecido, moléculas, sistemas. Vamos voltando aqui nela. Considera as seguintes espécies e tem aí esses seres, né? Nos estudos de nível de organização em biologia, pode-se inferir que essas espécies possuem em comum o nível de quê? O que nesses tópicos que tem aqui, o que cada ser desse tem em comum, né? Lembrando que todos eles são seres vivos, tá? Aqui, pessoal, é importante frisar, o HPV, né, ele está aqui de uma maneira equivocada. O HPV, ele não é um ser vivo, ele é um vírus. E vírus não é considerado um ser vivo, ok? Não, vou botar aqui, não é ser vivo. HPV, né, que é o papiloma vírus humano. Mas esse aqui sim, né, Clostridium tetani, bactéria, plasmódio, protozoário, tênia, é um tipo de lombriga, vamos dizer assim, né? Ascaris lumbricoides também, é um tipo de verme, vamos dizer, aliás. Tá bom? Então, são seres vivos de fato. E todo ser vivo, pessoal, todo ser vivo, ele tem o quê? No caso, aqui ele vai ser molécula, tá bom? Então, letra D. Ou seja, mesmo que o vírus aqui, eu vou voltar, tá bom? Mesmo que o vírus não seja considerado um ser vivo, mas ele é formado de átomo, é formado de molécula, tá bom? Eu coloquei aqui só para você não se confundir, que estava aparecendo uma espécie de lista de que todos são seres vivos. Nesse caso aí, só para esclarecimento, o HPV não é um ser vivo. Se ele tivesse dizendo assim, por exemplo, se tivesse só o 2, o 3, o 4 e o 5, né?
Todos eles são seres vivos, então aqui a resposta poderia ser célula, porque toda vida é formada de uma célula. Então o que teria em comum entre eles? Célula. Mas como existe um vírus aqui no meio, que é esse número 1, que não é um ser vivo, então eu não posso dizer que todos eles lá são formados de célula. Então eu já tenho que procurar outra característica em que eles se enquadram, que no caso aqui é molécula. Né? Eles são a junção de átomos formando o organismo, no caso. Então, letra D, de doido. De acordo, número 2. De acordo com as informações dadas na aula sobre as regras quanto ao nome científico de uma espécie, marque a alternativa cuja escrita do nome científico da espécie está correta. Lembra que nós falamos de algumas regras em que uma nomenclatura científica ela deve expressar, né? Existem regras básicas para você definir o nome de uma espécie, pessoal, tá? Ela tem que ser sempre em latim, lembra? Em latim. Ela tem que ser binomial, ou seja, formada por 2 nomes, né? Que mais? O primeiro nome é o gênero mais epíteto. Ok? Sempre o primeiro nome, que é o gênero, com inicial maiúscula, sempre o segundo nome, que é o epíteto com escrita minúscula. Né? E ela tem que, de alguma forma, se diferenciar do texto. Ou seja, com a sublinhação, né? Você vai sublinhar, ou seja, com negrito, ou seja, em itálico, no caso aí, se for pelo computador, ok? Então, qual que é desses animais, né, desses seres vivos que estão nomeados aqui nas alternativas, qual é o nome de espécie que está escrito da forma correta? Bom, em latim, né, todos estão. Agora, o gênero, no caso aqui na letra A, ó, como eu falei, o gênero ele tem que estar em nome, primeiro nome, ele tem que ser inicial maiúscula. O epíteto ele tem que ser todo em minúsculo. Então, esse aqui ele tem uma inicial maiúscula, tá certo, mas esse aqui tá maiúsculo. Então, esse aqui já não é. Entendeu? Esse aqui tá todo maiúsculo. Então, ele já não é. Esse aqui está começando com o gênero, ele está começando com o gênero em minúsculo. Então, esse aqui já não é. E ainda mais o epíteto está com a inicial maiúscula, ele já não é. A D está com um gênero todo em maiúsculo, então ele já não é. Então, o que é que sobra aqui? Letra E. Você presta atenção, ó. Fala Crocorax brasilianus, que é o biguá. Nós temos aqui um gênero, né? E um epíteto, o gênero escrito com inicial maiúscula, o epíteto todo em minúsculo. Nós temos uma nomenclatura binomial, ou seja, formada por 2 nomes, escrito em latim. Então, essas características são de um nome científico de espécie. Tá bom? Então, gabarito E, letra E. Questão 3. Observe a figura abaixo e dê a definição de sistema e a função do respectivo sistema. Então, nós temos aqui, né, células, tecidos, no caso aqui formando um órgão que é o estômago, que por sua vez faz parte de um sistema que é o sistema digestório, nesse caso aqui, né? Onde a gente vê o intestino, a gente vê o estômago, vê o fígado, tá bom? Ali por trás do fígado vai ter a bile, que ajuda na digestão de gordura. Então, dê a definição de sistema. Ela é um conjunto de órgãos, né? Ela é um conjunto de órgãos atuando juntos para o funcionamento de uma determinada função. Nesse caso aqui está sendo retratado o sistema digestório, tá? Então aqui a resposta é mais formal, digamos aqui, ó. Conjunto de órgãos interligados,
essa figura está mostrando isso, né? O sistema digestivo é responsável pelo processamento dos alimentos e absorção de nutrientes, permitindo o bom funcionamento do organismo. Okay? Então, esse sistema que está sendo retratado aqui, nessa figura, é o sistema digestivo, que você vê que ele é formado por vários órgãos, né? Lembra? Vários órgãos vão formar um sistema, por isso que a pergunta, a questão, ela está falando sobre isso, né? Então é isso, essa é a resposta aí, tá? Defina a biosfera. Dê um exemplo, né? Lembra que eu disse? A biosfera, pessoal, ela é o macro, ela é o planeta. O planeta é a biosfera, né? É o espaço onde existe vida. Dentro do planeta é o que compõe a biosfera. E a biosfera, pessoal, ela vai ser o quê? A reunião ou o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, né? E o conjunto de todas as regiões da Terra habitada por seres vivos, ou seja, onde existe vida interagindo com o meio ambiente, né? Isso é a biosfera. Então, o que seria, de uma forma mais conceitual? É a reunião de todos os ecossistemas do planeta, né? Ou seja, o conjunto de todas as regiões da Terra habitada por seres vivos. E o que vem a ser ecossistema, pessoal, se eu perguntar na prova, ecossistemas é a interação de seres vivos com o ambiente. Lembra dos fatores bióticos e os fatores abióticos do ambiente? É a interação entre esses grupos, digamos assim. Tá? Essa aí foi a questão de número 4. Agora, decolando para o futuro. Vamos lá, mediação tecnológica. Questão 5. Espécime, população biológica e espécies são conceitos relacionados a muito importantes para o estudo da biodiversidade. A respeito desse conceito, assinale a afirmativa correta. Uma população biológica é constituída por uma espécie por espécimes da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. B. Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes formadas por diferentes espécimes da mesma área geográfica. C. Uma população biológica é formada por diferentes espécies que habitam áreas geográficas semelhantes. D. Uma espécime é um tipo de espécie que se distribui em diferentes populações biológicas ao longo de áreas geográficas distintas. E. Espécimes são grupos de espécies semelhantes constituídas por populações biológicas na mesma área geográfica. Aqui, basicamente, pessoal, apertei aqui para voltar, fiz só pausa, isso foi a resposta. Mas, aqui, basicamente, ele está pedindo para você dar a afirmação correta, né? Tipo assim, o que está certo nesses tópicos? Né? A, B, C, D ou E. Né? Qual dessas afirmações está correta? A alternativa aqui, coerente com a realidade, com o que é certo, pessoal, é a alternativa A. Uma população biológica é constituída por uma espécie da mesma espécie que vive em uma mesma área. Em outras palavras, uma população ela é constituída por indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local. Ok? Então, letra A. Cadê? Vou botar aqui, ó. Letra A. Tá? De o quê? De aprovado. De aprovado, tá aí, ó. Letra A, de aprovado. O que é uma população? É uma população biológica, ela é constituída por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Ok? Então, letra A. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Essa foi a aula 2. Nós falamos aí sobre características dos seres vivos. Se você prestou atenção, você percebeu que não é um assunto complexo, é até simples demais e serve para você entender muita coisa da organização dos seres vivos que você vai ver daqui para frente, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até a próxima.